para fazer isso, eu tive que buscar as raízes, né, propriamente da Nestlé, tentar ver como é que é a formação dela no século XIX. E essa formação ela é dos anos 1860, ali da década de 1860. Se eu não estiver equivocado e me confundir com as datas, depois você me corrija aí. 1867, o Henri Nestlé, né? O Henri Nestlé era um químico ali na Suíça. E a Nestlé, né, por incrível que pareça, e a gente muito associa, né, a ideia do leite condensado, mas o leite condensado não foi o primeiro, né, a primeira criação e aquilo que originou a fábrica através do seu empreendedor, que era o Henri Nestlé, né? Inventor e empreendedor, né? Ele é o cara que ele criou o produto e também criou a empresa. Ela surge a partir da criação da farinha láctea Nestlé, cuja preocupação era uma questão vinculada, né, à escassez, à fome e aos problemas nutricionais das crianças no século XIX na Europa, né? E aí, assim, por mais que a gente associe, né, a Europa à riqueza, mas você tinha um problema sério, dois problemas sérios, né? Três até. A mortalidade infantil, que era muito alta, né, naquela época. Os avanços da medicina estavam acontecendo, ia acontecer mais a partir da segunda metade do século XIX. O trabalho infantil, e a necessidade dessas crianças fossem bem formadas, né, nutricionalmente, né, através da alimentação. E a própria questão, né, a própria questão do desenvolvimento tecnológico na época, das invenções e do avanço e do próprio avanço do capitalismo no século XIX. Tudo isso conjugado, né, várias invenções vieram daquela época. E a farinha láctea Nestlé é uma delas, né? Justamente um alimento para tentar melhorar, né, a alimentação das crianças, contribuir, sobretudo para aquelas que não tinham possibilidade de ser durante muito tempo amamentadas, e esse foi o produto que originou, né, a fábrica da Nestlé na cidade de Vevey, né, que é a sede da Nestlé até hoje na cidade suíça, né, notadamente que tem uma produção leiteira e que depois foi, né, mais para frente tida, né, como um centro para a produção láctea da Suíça, da Nestlé no caso. Então, a partir da farinha láctea, da organização da empresa e os primeiros anos da Nestlé de crescimento, de expansão, são a partir da produção da farinha láctea. Só que a partir de 1878, há uma mudança, né? O Henri Nestlé, ele vende a empresa. E a venda da empresa marca também uma diversificação produtiva, que foi agregar produtos novos para, né, o rol, né, o portfólio da Nestlé. E um deles, o principal deles, veio a ser o leite condensado. O leite condensado não é uma criação suíça e nem da Nestlé. Ele é uma criação de um estadunidense, né, um norte-americano, que era o Charles Page, que criou nos Estados Unidos, né, o leite condensado, né, que é a ideia de condensar o leite para conservar o leite durante mais tempo, no período em que não havia geladeira no mundo. Então é disso que vem a ideia. Depois que foi associar a ideia, não se usava originalmente a leite condensado para, por exemplo, elaboração de doce, brigadeiro, essas coisas. Isso veio com o tempo, com a ideia de utilizar mais a culinária. Era mais para conservação propriamente do leite. E o Charles Page foi quem desenvolveu nos Estados Unidos. E na Europa ele vendia, ele tinha uma filial da empresa que ele criou, que era Anglo-Swiss Condensed Milk, que era quem produzia o leite condensado, né, exportava e depois criou unidades na Europa. E aí que veio, a Nestlé tentou e começou, né, a tentar produzir o leite condensado, mas já tinha uma empresa grande, e veio uma ideia não só da Nestlé e da Anglo-Suíça, mas de várias empresas, né, do século XIX, final do XIX, começo do século XX, que é a ideia de fusão e aquisição, né? A ideia de fundir, ao invés de, para tentar manter margens de lucro, aumentá-las, ao invés de competir no mercado, se fundir. E aí surge o que a gente conhece até hoje, que é o nome, a razão social da Nestlé. É Nestlé Anglo-Swiss Condensed Milk, que é a fusão da original Nestlé, criada pelo Henri Nestlé, cujo símbolo é ainda, né, lá do Henri, que é a ideia do nest, do ninho, que era, né, a marca registrada criada pelo próprio Henri Nestlé, aproveitando o seu sobrenome, né, o nest em alemão é ninho, e a Anglo-Suisse, que é a empresa americana que tinha a expertise original no leite condensado. Essa fusão foi em 1905 e criou o maior grupo alimentício do mundo no começo do século XX e que vendia, né, e aí foi criando filiais ao redor do mundo. Você tinha unidades da Nestlé na Austrália e mais parte da Oceania, Ásia,
espalhado por parte da Europa, nos Estados Unidos. E para o Brasil, a Nestlé já exportava leite condensado e farinha láctea desde a metade dos anos 1870. Então era assim que se chegava. Você vai ver anúncios sobre farinha láctea e leite condensado, inclusive com o nome, né? Que é o Milk Maid, né? E que era o leite lá, tem um rótulo, inclusive. Que era o leite que tinha aquela camponesa famosa, né, com um barril de leite na cabeça, e esse rótulo era o rótulo que era importado, né, para várias partes do mundo, e para o Brasil chegava desde os anos 1876, se eu não estiver enganado, o primeiro anúncio no jornal Província de São Paulo. E esses anúncios se tornaram mais rotineiros, sobretudo com a chegada dos imigrantes, né? E os imigrantes trazendo hábitos alimentícios da Europa, conheciam já o leite condensado e demandavam o produto aqui, tinham a utilização, né? E foi aumentando com o tempo a exportação, a importação, né, por parte de brasileiros para consumo local, né? E aí você tem as mais diversas colônias aqui que utilizavam, mas que foi caindo no gosto da população brasileira, né? Mas vindo importado no primeiro momento. Isso, né, gerou um certo mercado, uma demanda, né, pela produção do leite condensado, e aí se casa, né, em parte essa história com o desejo local de tentar, de alguma maneira, né, replicar esse processo aqui dentro. Muito do que a indústria no Brasil no começo do século XX, final do século XIX, né, ela é a tentativa de replicar modelos, né, fazer cópias, mas isso não é só o Brasil, tem várias partes do mundo que começou a sua industrialização através do quê? Imitação e cópia de processos de produtos vindos de outras partes do mundo mais desenvolvidas, né, Estados Unidos e Europa. O caso do leite condensado, em parte, é isso. Você teve, né, no caso, né, unidades e fábricas que tentavam e conseguiam fazer aqui, e uma delas é a Companhia Aranense de Leiteria. A primeira que eu tenho notícias, né?